Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro dia, nosso terceiro encontro da nossa jornada, O Fim dos Escrúpulos. E só se você chegou aqui agora, não assistiu às outras aulas ou não me conhece, queria me apresentar. Eu sou o Padre Leonardo, estou já há quase 6 anos aqui nas redes sociais, evangelizando, levando a palavra de Deus e aprofundando a nossa fé na Santa Igreja Católica, a fé que a nossa Santa Igreja nos ensina. Nesta jornada, nesta caminhada, como eu falei nos encontros anteriores, eu encontrei muitas pessoas necessitadas de uma resposta mais profunda sobre um assunto que é muito importante para todos nós, porque tem a ver com a nossa salvação, com a nossa santificação, que é o pecado mortal, o pecado venial. Será que eu estou na graça de Deus? Será que eu não estou na graça de Deus? Será que eu posso comungar? Será que a minha confissão vale, minha confissão não vale? E outros problemas como este. E eu fui identificando que todas estas perguntas que me faziam constantemente, especialmente sobre a natureza do pecado, tinha uma raiz que se chama escrúpulo de consciência. Bom, o escrúpulo de consciência é uma doença espiritual, vamos falar assim, muito comum e muito antiga. Os santos já sofreram deste problema e, como eu falei nos vídeos anteriores, eu também sofri deste problema. Então, é algo que é comum, embora não seja normal. O que quer dizer isso? Acontece muito, mas não é o estado normal da nossa consciência, o estado normal do cristão. Mas talvez você não esteja entendendo bem o que é realmente escrúpulo de consciência. Eu vou falar bem rapidinho aqui, caso você esteja assistindo esse vídeo e não tenha visto os outros. Escrúpulo de consciência, o que seria isso? Bom, a nossa consciência, a consciência de todos os seres humanos, é aquela vozinha que nos diz o bem que devemos fazer e o mal que devemos evitar, correto? Claro que pelo pecado, por causa do pecado, nós perdemos a clareza do bem que nós devemos fazer e do mal que nós devemos evitar. É óbvio que o pecado meio que escureceu a nossa consciência. Mas pela graça do batismo, pela revelação, pelos ensinamentos da Santa Igreja, nós podemos ter uma consciência clara do que é o bem. O bem é Deus, o bem é a santidade, é Ele que nós devemos escolher. E o que é o mal? O mal é o pecado, aquilo que ofende a Deus, aquilo que nos afasta de Deus. Isso parece ser muito claro, até por uma criança que faz catecismo aos 7 anos de idade. Porém, o que acontece? Em algum momento da nossa vida, por diversos fatores, eu vou citar aqui um exemplo de um dos fatores, pode ser que nós tenhamos nos afastado da Santa Igreja, nos afastado da graça de Deus, tenhamos caído numa vida de pecado grave, uma vida de desprezo ou de indiferença da fé. E aí, num determinado momento, que pode ter sido recente ou não, você passou por aquilo que nós chamamos de conversão. O que é a conversão? É uma mudança de vida profunda, mudança do meu coração. E ao mudar de vida, ao me converter, eu percebi os erros que eu estava cometendo. Eu percebi que eu vivia mergulhado no pecado. Então agora eu quero restaurar a minha vida em Cristo. Eu quero renovar a minha fé, renovar o meu amor a Deus. E é exatamente nesse momento, e preste atenção, estou citando um exemplo que acontece, mas não somente nas pessoas que se convertem. Com esse desejo de conversão, de santidade, que nós passamos ao exagero oposto diante de nos convertermos. O que é que acontecia antes da nossa conversão? Quando a gente estava afastado de Deus, nós não nos importávamos com o pecado. Então, a pessoa que está afastada de Deus, que não liga para a sua vida de santidade, não se importa com o céu, então ela não liga para o pecado. Tanto faz como tanto fez. Ela não reza, ou reza muito pouco, ou lembra de Deus só na necessidade, vai para a missa quando tem um casamento, um batizado, e olhe lá, né? Então, vive uma vida, apesar de ser batizado, uma vida de pagão, ou frequentando falsas religiões, frequentando falsas doutrinas, etc. Então, quando eu me converto, quando a pessoa se converte, a pessoa percebe que vivia indiferente de Deus, com coração frio. E aí, esta conversão, esta mudança, esta volta para Deus, faz com que ela tenha um coração fervoroso e um desejo de servir a Deus, meio que compensando o tempo perdido. Nada de errado nisso. É muito bonito uma pessoa que se converte. É lindo uma pessoa que se converte. É maravilhoso quando a gente vê uma pessoa voltando para a casa do Pai, voltando para o seio da Santa Igreja Católica e querendo seguir a Cristo
fielmente. Mas aí é que entra uma das tentações mais ardilosas, mais sorrateiras da serpente, que é Satanás. Ele vem sorrateiro e ele diz: eu perdi aquela alma, ela deixou de ser amiga do pecado grave, agora ela está querendo ser santa, então eu vou colocar uma armadilha para fazer com que ela desanime da vida de santidade. E olha que eu usei uma palavra muito importante. O desânimo é uma das maiores tentações e ele está na raiz dos escrúpulos. Então, o que são os escrúpulos? Na prática, um erro da nossa consciência em achar que está sempre desagradando a Deus nas mínimas atitudes. Está sempre naquilo que nós chamamos de pecado mortal. E porque está sempre em pecado mortal, a pessoa não consegue comungar. Quando vai confessar, tem dificuldade de confessar? Sim, tem muita dificuldade de confessar, não sabe o que dizer, não sabe como dizer, não sabe se sua confissão valeu ou não valeu, se explicou direito, se lembrou direito, é uma confusão. Muitas vezes, em vez de sair da confissão aliviado, sai pesaroso. Confessa com muita frequência, quase que quer que o padre atenda todos os dias, se possível. Até mais de uma vez por dia, já aconteceu comigo, da pessoa vir confessar no mesmo dia, tinha acabado de confessar, voltou, eu lembrei. Então a pessoa fica com uma certa preocupação exagerada de agradar a Deus nos mínimos detalhes e achando que Deus não está satisfeita com ela. Isso atrapalha nosso relacionamento com Deus na vida de oração também, porque a pessoa acha que a sua vida de oração não é adequada, não é suficiente, ela tem que rezar mais, passar o dia inteiro rezando, como se somente se passasse o dia inteiro rezando, ou muitas horas, ou muitos textos e muitas leituras bíblicas, etc., somente assim poderia agradar a Deus. Então isso é uma tentação. E esta tentação, ou este problema espiritual, é que nós chamamos de escrúpulos de consciência. E eu citei aqui 3 coisas que são sintomas mais evidentes daquelas pessoas que sofrem de escrúpulo de consciência. Vou só repetir aqui para você se identificar. Primeiro, uma dificuldade na vida de oração. Acha que tem que rezar mais, que nunca reza bem, que se distrai muito na oração. Enfim, reza, mas não se sente satisfeito. Gente, eu passei por isso. Então, na minha juventude, na minha adolescência, quando eu pensei em me aproximar mais de Deus, eu sempre fui católico, mas quando eu fui tocado por Deus e comecei a sentir os primeiros chamados à vida sacerdotal, não tinha certeza ainda, estava tudo confuso em mim, não sabia o que eu queria da vida, mas eu sabia da importância da oração. Para mim, era algo fundamental e sempre foi até hoje. Mas o que acontecia? Por causa desta tentação do escrúpulo, eu nunca, em nenhum dia, achava que tinha rezado o suficiente, ou que tinha rezado direito, ou que a minha oração era boa. Então todos os dias eu fazia propósitos e mais propósitos. Não, hoje eu vou rezar o rosário. Não, agora eu vou fazer 1 hora de leitura bíblica, 1 hora de meditação, eu vou da oração. Aí caía tudo por terra porque eu não conseguia. Claro, eu era um jovem e não era a minha vocação. Não era, naquele momento, como jovem, não era adequado que eu fizesse aquilo, mas eu achava que só agradava a Deus, só agradaria a Deus se eu fizesse determinadas horas de oração, mas tipo 5 horas, 6 horas de oração, até deixasse de estudar para ficar rezando, enquanto que a santidade não está em passar o dia rezando, por exemplo. Então, primeira coisa que os escrúpulos podem atrapalhar, estou falando alguns exemplos, tá? Existem outras coisas. Nossa vida de oração. Segunda coisa, nossa vida sacramental. E aqui eu friso a vida sacramental no sacramento da penitência, porque é justamente ali que você vai falar os seus pecados. E se você é confuso, se a sua consciência não sabe distinguir entre o pecado mortal e o pecado venial, entre aquilo que realmente eu devo falar ao padre, aquilo que eu nem preciso falar ao padre na confissão, porque eu posso pedir perdão a Deus na minha oração cotidiana, então eu vou ficar numa constante angústia, sem saber se a minha confissão foi uma boa confissão. Ah, eu não falei tudo. Ah, eu esqueci tal coisa. Ah, mas eu deveria ter dito daquela forma. O padre não entendeu, o padre não escutou. Será que o padre disse direito a fórmula? E assim por diante, aquele questionamento infinito. Ora, se eu não rezo direito, se eu não confesso direito, obviamente eu não vou me sentir digno de comungar. E aqui vem o terceiro ponto, o terceiro exemplo da pessoa que sofre de escrúpulos. Ela tem uma dificuldade imensa na comunhão. A dificuldade de saber
que está comungando dignamente. Bom, existem outros sintomas que eu posso citar aqui rapidamente, mas eu não quero me alongar neste assunto, porque hoje nesse vídeo eu vou falar para você, nós vamos aprender de modo concreto, vamos dar aqui exemplos práticos para que você aprenda hoje a sair deste problema da consciência. Mas rapidamente, o que é que isso também pode gerar? O que é que os escrúpulos podem gerar na nossa vida? Medo da condenação eterna. Eu acho que eu fui excomungado. Eu acho que esse pecado não tem perdão. Eu tenho que confessar ao bispo. E assim por diante. Eu começo a estudar Código de Direito Canônico, Teologia Moral de Santo Afonso e, sei lá, e um bocado de livro ou leis da igreja, para que eu possa entender se eu fui ou não excomungado, se eu vou ou não vou para o inferno. Eu começo a ter medo da salvação eterna, desconfiar do amor de Deus, começo a ter uma mania de querer corrigir as pessoas. Nossa, a pessoa escrupulosa é um juiz. Ela quer corrigir o pai, a mãe, o filho, o cunhado, o vizinho, o papagaio, todo mundo que passa na rua, a pessoa que está na igreja. Uma pessoa me contou, inclusive recentemente, tinha uma pessoa, um homem, um jovem, acredito eu, que na hora da comunhão ficava parado olhando quem comungava para poder ir atrás e dizer, olha, você não prestou atenção, você não comungou direito, mas fazia isso dentro da igreja. E essa pessoa me disse que ficou super constrangida, porque ela comungou inclusive na boca, né? E o rapaz achou que ela tinha, e ela comungou na boca e colocou a mão assim. E o rapaz achou que ela tinha escondido a hóstia. E a pessoa muito piedosa, tinha comungado inclusive na boca, né? E então o rapaz foi lá e pegou no braço dela, devolva Jesus! E, como assim? A pessoa com a hóstia na boca, não podia nem falar, né? Assim, e o cara achando, por quê? Porque é ultra escrupuloso. Então os escrupulosos, outro sintoma, é querer ficar corrigindo as pessoas. E em vez de evangelizar, afasta as pessoas de Deus. Quantas pessoas se afastaram da igreja por causa de pessoas escrupulosas que ficavam o tempo todo apontando, você pecou nisso, você pecou naquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, em vez de falar do amor de Deus, da alegria de ser cristão, da misericórdia divina, somente apontando defeitos e pecado dos outros. Por quê? Porque é assim que a pessoa se vê, um poço de defeitos e um poço de pecados. Mas antes de continuar, eu queria agradecer vocês que estão participando dessa jornada, o fim dos escrúpulos, os muitos e muitos comentários que vocês colocaram aqui nos nossos vídeos anteriores, especialmente comentários dando testemunho. Eu fico muito feliz porque nesses anos que eu estou trabalhando na internet, evangelizando, e essas centenas, acho que já passamos de 1000 vídeos no YouTube, centenas, sei lá quantas postagens no Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais, eu tenho testemunhado pessoalmente um número incontável de pessoas que eu tenho ajudado através deste apostolado. Pessoas que dizem para mim, padre, ninguém fala de escrúpulos como o senhor. Ninguém consegue ajudar como o senhor. Eu vejo isso, não estou falando isso para me orgulhar, longe de mim, né? Mas para agradecer a Deus por esta missão que Ele me deu. Agradecer a Deus porque mesmo no meu passado, me fazendo passar pelos escrúpulos, me fazendo sair dos escrúpulos, é como um tempo de prova na minha vida, talvez, de amadurecimento, não sei, mas me ensinou também a dor que vocês sentem. E também nesses 20 anos de sacerdócio, né, já tenho mais de 20 anos de padre, na verdade, esses milhares e milhares de pessoas que eu já atendi em confissão, que eu já atendi como direção espiritual, isso me deu, pela graça de Deus, a capacidade de poder entender melhor você e poder ajudar melhor você. Então eu queria agradecer a Deus e agradecer a você, colocou o seu testemunho, vocês que constantemente, independente de semana, de jornada ou não, nas redes sociais, no privado, nos comentários dos meus vídeos, dizem, padre, muito obrigado porque o Senhor me ajudou, muito obrigado porque eu vivia numa angústia, vivia numa tristeza, vivia num problema insolúvel e o Senhor conseguiu me ajudar com os seus vídeos, suas aulas, os seus cursos. Então, louvado seja Deus. E muito obrigado por você que curtiu, que comentou, que também compartilhou, tá bom? Então vamos lá, o nosso assunto de hoje. Padre, tá bom. Então nós já entendemos quais são os caminhos errados para sair dos escrúpulos. Nós falamos isso no primeiro dia. Citei 3 exemplos de caminhos errados, que seriam eles. Procurar estudar em livros de teologia, de leis eclesiásticas, né? Como é que eu posso... Porque se eu souber tudo,
aí sim eu vou ter a certeza, né? E na verdade isso aprofunda muito os escrúpulos. As pessoas que são muito escrupulosas, elas vivem pesquisando em livros, estudando coisas que nem são do nível dela e que ela não tem capacidade ainda de colocar na sua vida prática. E isso é uma tentação de orgulho também. Um outro problema é tentar fazer confissões perfeitas, né? As famosas confissões gerais, que inclusive, como eu falei anteriormente, são proibidas para as pessoas escrupulosas. As pessoas escrupulosas, seguindo a orientação dos grandes santos, dos grandes mestres da vida espiritual, não podem fazer confissão geral, confissão da vida toda. Por quê? Porque isso vai aprofundar o sentimento de escrúpulo de consciência. E o terceiro erro, e é muito simples de entender, buscar a ajuda errada. Então é o meu amigo, o meu colega, ou então os vídeos na internet de pessoas que têm opiniões diversas e vai me deixando cada vez mais confuso. Claro, a gente pode pensar o contrário. Então tá bom, então o que é que pode me ajudar a formar a minha consciência? A primeira coisa é saber que para curar os escrúpulos não é o saber uma lista de pecados mortais e veniais, porque isso não existe. É eu formar a minha consciência. Então, para eu formar a minha consciência, é preciso que eu busque pessoas corretas, fontes certas, um diretor espiritual, um padre bem formado, alguém que tenha capacidade de me ensinar. É preciso que eu procure a ajuda certa para que, sim, a minha consciência sendo formada, eu consiga ter clareza em fazer a vontade de Deus e vencer de uma vez por todas essa que é, como eu disse, uma das tentações que mais nos afasta de Deus. Talvez eu não tenha dito aqui, explicar direitinho por que esta é uma tentação que nos afasta de Deus, mas ficou bem óbvio para você. Porque se eu tenho dificuldade de rezar, se eu tenho dificuldade de confessar, se eu tenho dificuldade, até não comungo, eu estou me afastando de Deus, né? A fonte da graça está na oração e nos sacramentos. Então, se a minha oração é sempre dolorosa, penosa, se ir aos sacramentos é algo difícil, doído, em que eu fico sempre em dúvida, eu vou me afastar de Deus, porque eu não estou recebendo a graça que me vem através da oração e dos sacramentos, porque eu estou dificultando. E olha, mas em última instância, esse é o primeiro passo. Começo a comungar menos, começo a não confessar direito, começo a não rezar. Mas existe um passo mais adiante, que é a longo prazo. O que é que acontece com os escrúpulos a longo prazo? Eu canso, eu desisto. Gente, eu já vi isso acontecer. Já escutei relatos tristes de pessoas que vieram, padre, eu desisti. Eu nem confesso mais, porque eu não consigo, eu não aguento, eu não consigo expressar tudo o que eu penso, o que eu sinto, eu sempre fico em dúvida, eu sempre fico achando que eu esqueci, que eu não disse tudo, então eu não consigo confessar mais e, portanto, não consigo comungar mais. E já vi uma pessoa que, inclusive, deixou a igreja por causa dos escrúpulos, ou que precisou tomar remédio. Realmente são coisas muito graves que podem acontecer se você deixar essa erva daninha crescer no seu coração. Não brinque com os escrúpulos, gente. Não ache que é uma coisa boa. Tem gente que acha legal ser escrupuloso. É melhor ser escrupuloso do que ser relaxado. Não, claro, ser relaxado é terrível. Viver no pecado longe de Deus é terrível. Mas ser escrupuloso, você também está se afastando de Deus. E a longo prazo você pode inclusive... Porque veja, qual é o pior veneno? É aquele que é evidente ou aquele que é escondido, disfarçado? Né? Aquele que você não está vendo, que você não está percebendo. Então, é esse o perigo do escrúpulo, porque ele é um veneno que você não percebe o quanto está lhe fazendo mal, o quanto está lhe afastando de Deus, inclusive as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém quer conversa com você, você é uma pessoa chata. Desculpe, né? O escrupuloso ele pode ser uma pessoa chata, uma pessoa implicante, uma pessoa que não sabe lidar com os outros e uma série de outros problemas que a gente pode constatar. Mas vamos lá, eu vou dar para vocês hoje uma formação prática. Eu quero que você entenda na prática como funciona a consciência e como nós podemos aprender a lidar com os escrúpulos, tá bom? Então, pega o seu caderno aí, você que está anotando, né, para você anotar os conselhos que eu vou te dar aqui agora. Eu vou te ensinar uma coisa que talvez seja óbvia, parece óbvia, mas não é. A distinção
entre o pecado mortal e o pecado venial, que é isso que mais agonia e que angustia a pessoa que sofre de escrúpulos, ela não é tão difícil quanto você pensa que é. Eu vou explicar, mas depois eu vou dizer uma outra coisa que eu acho que mesmo nessas centenas de vídeos que eu já fiz e muitas outras semanas como essa, eu nunca expliquei. Eu vou explicar aqui hoje, de primeira mão, algo que eu acho, não lembro, mas eu acho que eu nunca expliquei antes. Vamos lá. Para um pecado ser mortal, tá bom? Ou seja, que me tire da graça de Deus, que me impeça de comungar, ele precisa ter 3 características. Ele precisa ser uma matéria grave, uma coisa forte, uma coisa importante, contra os 10 mandamentos ou contra os preceitos da igreja. Veja, não é só porque está entre um dos 10 mandamentos ou entre um dos 5 preceitos da igreja, mas precisa ser de forma grave, de forma séria, de forma importante. Vou dar um exemplo aqui do não mentir. Então, não mentir. Mentir é sempre pecado? Sim, mentir é sempre pecado. Por quê? Porque nos 10 mandamentos Deus proíbe mentir. Então, mentir é sempre pecado. Mas mentir é sempre pecado grave? Olha que tem uma diferença. Então, o que é que eu disse? Que tinha que ser algo de matéria, de assunto importante. Então, se eu digo uma mentirinha para uma criança, foi pecado, tá? Não é que não é pecado. Ah, seu pai está ali, foi não sei para onde, inventa uma historinha lá para a criança parar de chorar, enfim. No mínimo, imperfeição, mas não é correto mentir em nenhuma situação. Nenhuma situação é lícito mentir. Mas isso é uma coisa importante. Isso realmente vai prejudicar aquela pessoa. Isso vai fazer com que aquela pessoa seja profundamente enganada e se afaste da verdade que é Deus. Uma mentirinha para uma criança. Ou dizer no telefone, diz que eu não estou em casa. Entendeu? Então, a coisa tem que ser grave. A coisa tem que ser realmente sobre um assunto importante, entenderam? Fica com essa aí no seu coração. Então, para o pecado ser mortal, a coisa tem que ser grave. Primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Pode ser dormindo, sonhando, constrangido, alguém está me obrigando, alguém está me empurrando, alguém está me amarrando, está me forçando, ameaçando a minha vida. Eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado e eu faço de livre e espontânea vontade. Eu faço de livre e espontânea vontade. Então vejam que são 3 coisas. Matéria grave, consciência plena, eu sei plenamente o que eu estou fazendo, e vontade deliberada, ou seja, de livre e espontânea vontade. Então, o pecado mortal, ele existe, obviamente. Obviamente que existe. Mas ele não é, suponho que você já seja um católico praticante, então ele não é o pão nosso de cada dia. Ele não deve ser aquilo que eu faço todos os dias e várias vezes ao dia, porque é uma ofensa deliberada contra Deus. O pecado mortal também, eu vou dar outra dica aqui para você, é aquilo que me leva para o inferno. É aquilo que, vamos falar de outro lado, é aquilo que me impede de chegar no céu. Ele é tão grave, ele é uma ofensa tão direta a Deus que me tira da amizade com Deus, eu me torno inimigo de Deus. Veja, você pode ter um namorado, uma namorada, uma esposa ou um amigo. Vamos pensar aqui 3 relacionamentos, o de amigo, o de pai e o de namorado. Existem coisas que o esposo faz com a esposa, ou vice-versa, que os deixam chateados. Não é? Vocês que são casados, não tem coisa que seu marido faz que você não gosta? Né? Você que é homem, que é casado, não tem coisa que a sua mulher faz que você fica chateado, não gosta, se irrita um pouquinho, mas você se separa dela por causa daquilo, você se separa dele, eu tenho vontade de separar, vou deixar você, não quero mais lhe ver mais nunca, porque isso é demais. Não, né? Então, na nossa vida, isso vale para o namorado, isso vale para o amigo, você se chateia com o amigo, poxa, marcou, o amigo te deu um bolo, ficou de vir te encontrar, não veio, né? Você fica chateado, sei lá, por algum motivo, mas você não quebra a amizade, você continua sendo amigo, amiga daquela pessoa. E assim também, vamos pensar aqui um relacionamento de namorado, tem coisas que você pode se chatear, disse uma palavra, sei lá, enfim. Então, nos nossos relacionamentos humanos, nós temos muito claro a noção do que
quebra a amizade, acabou o namoro, isso aqui não dá pra gente continuar, ou então deu vontade de me separar de você, aqui não vou entrar no mérito da questão da indissolubilidade do matrimônio, mas deu vontade de me separar porque isso aqui foi uma coisa muito grave, né? Poxa, não quero mais amizade com aquela pessoa fez um negócio comigo, me traiu, contou um segredo meu que era importante. Olha aí uma coisa que pode acabar uma amizade. Contou um segredo meu que era importante, confiei nele, disse que eu ia para sei lá, que eu tinha uma coisa na minha vida, que eu não queria que ninguém soubesse, desabafei, contei para ele, quando foi no outro dia, ele contou para a empregada contou para todo mundo. Então tem coisas que tá difícil. Você não quer mais falar com a pessoa, você não quer mais ver a namorada, você fica lá um tempo sem querer nem conversar com o esposo, com a esposa. Então, nas nossas relações humanas, é claro que existem coisas que são graves e que quebram a amizade, quebram a relação. E existem coisas que não são graves, mas que nos chateiam. Eu não vou deixar de ser amigo daquela pessoa porque ela falhou um compromisso, mas arranhou, né? Ela contou uma coisa minha que eu não queria que ela contasse, mas não foi tão grave assim, mas fiquei chateado, né? E assim por diante. Deu para entender? E por que eu estou falando isso das relações humanas, né? Do marido, da mulher, do namorado, da namorada, dos amigos. Para que você entenda, a sua relação com Deus é uma relação de amizade. Bota isso na sua cabeça. Deus não é teu juiz. Deus não é o teu patrão. Deus é o teu pai. Patrão é uma coisa. Pai é outra. Pai te ama. Pai te ama. Olha bem para mim, escuta o que eu estou te falando. O pai te ama muito. Não é teu patrão que te paga todo mês. É muito mais do que pai te ama. Então, a nossa relação com Deus é uma relação de amor, E nas relações de amizade, Deus é nosso amigo, é nosso pai amigo. Na relação de amizade, claro que da parte de Deus não, porque Ele é perfeito, mas da nossa parte vão haver muitas imperfeições, muitas falhas. E essas falhas devem nos doer, sim. E é aqui que eu quero entrar no assunto que talvez eu nunca tinha falado antes em nenhum outro curso, aula, enfim, talvez não com essa clareza que eu quero falar para você agora. Pessoal, meu querido paroquiano virtual, o pecado pode ser minúsculo, mas ele dói em nós quando nós amamos o nosso Pai, porque nós não queremos ofender o nosso Pai. Então, poxa, eu esqueci de rezar o terço. Vamos pensar aqui Nossa Senhora. Poxa, hoje eu não rezei o terço, rezei distraído, cochilando, entendeu? É claro que deve doer isto. Por quê? Porque Maria é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus. Nós amamos Nossa Senhora. Ela nos pediu para rezar o terço e eu me distraí. Mas eu não estou rejeitando Maria. Eu não estou negando os dogmas marianos. Eu não estou blasfemando contra a Santíssima Virgem Maria. Eu só esqueci de rezar o terço. Dói não ter rezado o terço? Dói. Eu fico chateado. Né? Estou falando aqui um exemplo hipotético. Eu fico chateado. Mas eu não quebrei minha amizade com Nossa Senhora, nem com Deus. Deu para entender isso? Então, qual é o problema de quando a gente sofre escrúpulo? É que, porque dói, a gente já acha que o pecado é grave. Deu para entender isso que eu estou falando? O pecado em quem quer ser santo, e eu quero ser santo. Você quer ser santo? Coloca aqui no chat. Escreve aqui agora. Se você está assistindo agora, coloca aqui. Por favor, escreve. Quero ser santo. Escreve isso. Porque isso deve ser a verdade do seu coração, como é do meu. Gente, eu quero ser santo. Não sou. Quem convive comigo, o pessoal da minha equipe, enfim, sabem que eu não sou. Quem está perto de mim aqui na minha paróquia sabe que eu não sou. Mas eu quero ser santo. Então, você também, você está assistindo esse vídeo aqui, está até agora, assistiu o primeiro, assistiu o segundo, está até agora aqui no terceiro, você quer ser santo. Então é claro que o pecado, por menor que seja, dói. Deixar de rezar o terço dói. Dizer uma mentirinha dói. Dói porque eu estou ofendendo a Deus. Comi um pouco demais ali, comi aqui uns brigadeiros, não era para ter comido. Poxa, isso aqui foi gula. Tá, mas tu não está passando mal. Então, dói ser imperfeito. E sabe por que dói? Porque fere o seu orgulho. A gente não quer ser imperfeito. A gente quer aparecer para Deus, diante de Deus, todo bonitinho, lindo, arrumadinho, perfumado, cheiroso, né? Sem defeito. Por quê? Porque a gente acha que nós seremos aceitos por Deus se nós formos
perfeitos. Mentira do demônio. Vou repetir, eu sei que o que eu falei agora foi forte. Mentira do demônio. Você não vai ser agradável a Deus porque é perfeito. Você é amado por Deus porque você é filho e Ele é o teu pai. Ele te ama, feio como você é, cheio de defeitos como você tem, dente torto, caolho. Ele é teu pai. Não é porque você é perfeitinho que você não erra. Dá para entender isso? Então, o nosso orgulho faz, não, quero ser, tenho que fazer isto para agradar a Deus. E, gente, isso é inconsciente muitas vezes, é tentação, é inconsciente, tá? Então, como é que eu saio dessa espiral do escrúpulo? Como é que eu saio disso? Aprofundando a humildade, percebendo que a minha relação com Deus é a relação de filho para pai, e que sim, o pecado, por menor que seja, ele vai doer. Tem que doer. Porque todo pecado é uma ofensa a Deus. E eu não quero ofender a Deus. Tá? Mas não significa que eu me tornei inimigo de Deus. Então, o pecado mortal, que tem aquelas 3 características que eu espero que você tenha anotado, matéria grave, consciência plena, vontade deliberada, ele é um ato voluntário de afronta a Deus. Voluntário. E pense no exemplo que eu disse, na sua relação de namorado, namorada, amigo, amigo, amiga, amiga, esposo, esposa. Pense naquelas comparações, porque da nossa vida humana isso acontece. Desde que a gente é criança, que a gente tem amigo, a gente tem pai, a gente tem irmãos, até a vida adulta, para sempre a gente vai ser assim, graças a Deus, né? Nós não somos ilhas isoladas, nós convivemos. E Jesus criou uma igreja para a gente estar juntos, em comunidade, conviver e aprender a amar. Aprender a amar significa também aprender a perdoar. Então, perceba que qual é o problema que tem na sua consciência? É quando você vê que ofende a Deus, e gente, nós ofendemos a Deus constantemente. Constantemente. Porque nós somos pecadores. Nós não só cometemos pecados, não é que você comete pecados. Nós somos pecadores. Então nós somos imperfeitos, cheios de imperfeições, e os próprios santos falavam isso. São Luís Maria Grignion de Montfort, Santo Afonso Maria de Ligório, grandes santos da vida espiritual, diziam, olha, mesmo que você se esforce muito, caminhando nesta terra, vou usar aqui as minhas palavras, mas parafraseando esses santos, caminhando nesta terra, talvez você consiga não sujar os pés na lama deste mundo, mas você não vai conseguir não empoeirar os pés. É impossível você não empoeirar. O que é que os santos queriam dizer com isso? Que não tem como você andar nesse mundo como um anjo. Não tem como. Às vezes, você não quer ser santo, você quer ser anjo, que não tem um pensamento ruim, que não tem um olhar ruim, que não tem uma indisposição, uma ira. Uma vez uma pessoa me perguntou nas redes sociais, né, no privado ali, e não sei se foi numa caixinha de perguntas do Instagram, não lembro agora, mas foi recentemente. A pessoa perguntou assim, padre, eu estou triste e impaciente. Será que eu estou em pecado mortal? Eu disse, meu Deus do céu. Não, a pessoa falou assim, não, estou cansado e irritado. Será que eu estou em pecado mortal? Eu digo, a consciência dessa pessoa seria capaz de colocar, desculpe, né, Deus o perdoe o que eu falar agora, seria capaz de colocar nosso Senhor Jesus Cristo no purgatório. Porque Jesus cansou. Jesus cansou. E se a gente vê no Evangelho, Jesus às vezes não é docinho. Ou será que aquele Jesus que pegou o chicote, expulsou os vendilhões de templo, que chamou raça de víboras, é docinho? Não tem a ira santa de Deus? Porque Jesus não peca, ele sim é perfeito. Mas o escrúpulo pode me fazer achar que se eu estou cansado, eu estou pecando. Olha que absurdo. Eu sei que esse assunto é muito profundo. E eu queria que você colocasse aqui no chat, enquanto eu estou aqui falando desse vídeo, se você entendeu, se você compreendeu o que eu estou lhe explicando e se isso faz sentido para você. Escreve aqui para mim. Então, como eu disse anteriormente, uma das coisas que mais pode nos ajudar a superar esse problema de consciência, a fortalecer a nossa alma, fortalecer a nossa consciência,
para que ela não seja nem relaxada, nem escrupulosa, mas que seja uma consciência reta, é um acompanhamento de um bom diretor espiritual. Muitas pessoas me perguntam, padre, eu queria tanto que o senhor pudesse ser meu diretor espiritual. Bom, infelizmente isso não é possível. Nós somando aqui as redes sociais, eu tenho mais de 500 mil de seguidores, imagina se isso seria possível acompanhar pessoalmente cada um de vocês. Então, é por isso que eu faço esse trabalho nas redes sociais, centenas, acho que já chegamos a milhares de vídeos aqui nas redes sociais, de catequese, de formação, para lhe ajudar. E eu tenho ajudado centenas, milhares de pessoas, graças a Deus. Não só eu, né? Não estou sozinho, tem toda a minha equipe. Hoje, graças a Deus, podemos ter todo um aparato que também está comigo, que também me ajuda na divulgação da palavra de Deus da melhor forma possível. E talvez alguns de vocês já tenham curiosidade, já tenham sabido que eu tenho um curso específico sobre isso, um programa, melhor dizendo, específico sobre escrúpulos de consciência. E talvez estejam até esperando que eu vá lhe dizer que nós vamos abrir uma nova turma. Eu tenho uma grande surpresa para você, que talvez você vai ficar bem espantado com o que eu vou dizer aqui agora, né? Nós temos sim um programa chamado Escola da Consciência, né, já há mais de 2 anos, onde centenas de outros alunos foram curados de escrúpulos. Depois eu vou colocar aqui para você também alguns testemunhos. Salve José, meus irmãos, eu sou o Joaquim, sou aqui do Rio de Janeiro, tô vindo testemunhar. Deus fez na minha alma através desse curso do Padre Leonardo. Gostaria de te agradecer muito pela grande importância que o Senhor teve na minha luta contra os escrúpulos. Pode mudar a nossa vida, a gente já percebe isso depois da primeira aula. Esse curso é magnífico para todas as pessoas. Consigo me confessar com mais objetividade, fazer melhor o exame de consciência, ter o discernimento melhor da consciência. É um curso muito bom que te ensina passo a passo como você conseguir controlar sua consciência. Eu sou hoje capaz de entender que Deus é um Pai misericordioso. E foi muito bom, eu fui fazendo a condição. Isso foi me colocando numa situação muito triste, de muita angústia. E uma das coisas que me ajudou muito a superar tudo isso foi o curso do Padre Leonardo. Porém, a surpresa que eu tenho para você hoje é que eu não vou abrir vagas nem nova turma da nossa Escola da Consciência. É isso mesmo, não vai ter vaga, não vai ter nova turma da Escola da Consciência. Que decepção, hein? Gente, veja bem, mas calma, não vai embora, não desliga aqui o vídeo não, né? Calma. Eu não vou abrir vaga da Escola da Consciência, uma nova turma da Escola da Consciência, porque nós vamos fazer uma coisa mais profunda. Vamos fazer uma coisa nova, que não é mais a Escola da Consciência, não é exatamente a Escola da Consciência, ela continua com os mesmos alunos, o mesmo acompanhamento, mas eu quero propor para vocês aqui algo mais profundo. Não somente assistir aulas, mas ter o meu acompanhamento e da nossa equipe de psicólogos. Sim, eu tenho uma equipe de psicólogos católicos que eu escolhi a dedo, que podem, junto com a fé cristã e o auxílio também da ciência humana, nos ajudar a superar os escrúpulos. E eu não queria mais simplesmente dar para vocês um programa de aulas gravadas, mas eu queria dar para vocês um verdadeiro acompanhamento ao vivo, comigo e com a minha equipe de psicólogos. E eu estou chamando esse programa de Escola da Consciência Master. E é justamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Nós não vamos abrir uma nova turma da Escola da Consciência, mas nós vamos abrir a possibilidade de você ser acompanhado por mim e pela minha equipe de psicólogos instruídos por mim, formados por mim, não formados na psicologia, né? Mas escolhidos por mim, onde também eles vão dar a contribuição deles. Por quê? Porque muitas vezes nos escrúpulos existem problemas de pensamentos intrusivos, né? Aqueles pensamentos que não saem da nossa cabeça, transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, toque, algumas coisas que são até fáceis de serem curadas, mas que precisam de uma ajuda também profissional nesse sentido. Então, já fazem muitos meses, e eu queria até dizer isso para você, desde o ano passado, que eu faço reuniões com a minha equipe, nossa, vamos fazer isso, mas isso aqui vai ser difícil, a gente não pode aceitar muita gente, como é que a gente vai fazer esse negócio? Eu relutei muito, mas enfim, eu vi que era a vontade de Deus. Eu vi que eu posso ajudar mais vocês. Se eu já tenho ajudado muito, eu já tenho tantos testemunhos na Escola da Consciência, imagina se eu puder fazer
um acompanhamento mais próximo. Padre, como é que é isso? Estou entendendo nada. Veja bem, você está assistindo esse vídeo aqui e eu não posso interagir com você. Eu não posso responder a sua pergunta. Posso responder o que está ali no chat, o que está ali nos comentários, vou lá, faço uma resposta. Mas imagina se eu pudesse te ver e você me vendo, né, numa aula no Zoom, por exemplo, e eu pudesse escutar a sua dúvida e te responder. E aí, o que é que você acha? Então, gente, o que é a Escola da Consciência Master? A Escola da Consciência Master é um programa, nós podemos dizer de mentoria, vamos usar essa palavra, mas um programa de acompanhamento em grupo, aonde eu vou dar o conteúdo, tá? O conteúdo dos módulos do curso da Escola da Consciência, mas eu vou dar ao vivo. E após cada exposição, vocês vão ter a chance, quem quiser, obviamente não é obrigado, de me perguntar e tirar as suas dúvidas diretamente comigo, né? E ter a minha resposta ali, ao vivo. O padre, mas pelo amor de Deus, e se eu não puder participar ali naquele momento ao vivo? Não tem importância, porque vai estar tudo gravado e você vai poder continuar recebendo aquele conteúdo, vai poder continuar assistindo às gravações. Entendeu? Por quanto tempo vai durar isso? Olha, a Escola da Consciência Master, a nossa proposta é dar o conteúdo em aulas ao vivo, tá? E ter a resposta de vocês. Então, nós temos uma previsão das aulas durarem cerca de 3 meses, mas talvez estenda mais um pouco. Serão aulas quinzenais. Por que quinzenais? Para dar tempo você maturar aquelas aulas, maturar aquele conteúdo, talvez em fazer perguntas, porque vocês vão ganhar também um grupo no WhatsApp, onde a gente pode interagir. Eu vou estar presente nesse grupo do WhatsApp, então você vai poder perguntar. O grupo vai ficar em alguns momentos aberto, não vou dizer, por exemplo, hoje eu vou abrir para perguntas, né? Então não vai ser um grupo de trocar figurinha e coraçãozinho de bom dia, não, vai ser um grupo fechado, mas vai ter aquele momento em que vocês vão poder interagir entre vocês mesmos, se ajudarem mutuamente e, claro, eu e a minha equipe nós vamos moderar as perguntas, eu vou poder responder, vou poder mandar áudio para você, etc. Além disso, e eu acho que é uma coisa muito importante, eu vou dizer, você que tem problemas de escrúpulos, uma das coisas que você mais tem dúvidas e quer saber é sobre os 10 mandamentos. E eu tenho um curso completo sobre os 10 mandamentos. Então resolvi, nesta turma, Escola da Consciência Master, que nós vamos inaugurar agora, você vai receber como bônus um curso completo sobre os 10 mandamentos. E não só isso, talvez você saiba que a gente tem um curso completo também sobre castidade para jovens e adultos. E os alunos da Escola da Consciência Master vão receber também o nosso curso completo, Castidade de Jovens e Adultos. Bom, padre, isso parece muito bom para ser verdade, mas talvez com todos esses psicólogos participando, vai ficar muito pesado, vai ficar muito caro. Bom, eu não vou enganar você. Sim, realmente. O curso Escola da Consciência normal, ele custa normalmente, né, R$ 997 reais. O curso normal. Só que esse não é o curso normal. Você vai ter as aulas ao vivo e a interação tanto comigo quanto com a nossa equipe de terapeutas. Então, óbvio que um curso assim, ao vivo, que vai ser restrito para poucas pessoas, ele terá um preço mais elevado. Porém, calma, o que é que eu estive pensando? Bom, 2 coisas que são importantes e eu quero falar bem sério para você entender. Primeira coisa é que, diferente das outras turmas, diferente da Escola da Consciência, ou do curso Como Confessar Bem, que você talvez deva conhecer, eu tenho um outro curso específico sobre confissão. Então, diferente desses cursos que são aulas gravadas, e todas as pessoas podem entrar, então todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui poderia entrar, esse não será assim. Não é só pagar o valor que eu vou dizer aqui agora e você automaticamente estará matriculado e vai poder assistir às aulas. Não. Nós vamos escolher as pessoas que podem participar. Como é que nós vamos fazer isso? Então, e por que nós vamos fazer isso? Porque realmente o número de pessoas que poderá participar deve ser muito limitado. Porque dentro da sala de aula, dentro do momento da aula ao vivo, eu vou poder responder as perguntas de todos vocês. Então imagina se tem 500 pessoas, não vai ser possível. Então nós vamos ter que limitar o máximo possível o número de vagas. Eu não estou enrolando, né? Não estou falando uma coisa que não é verdade, obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A razão pelo qual nós precisamos para esta turma inaugural, porque nós nunca fizemos isso, vai ser a primeira turma, você vai inaugurar a Escola da Consciência Master, a razão pela qual nós vamos limitar é justamente
para que nós tenhamos chance de interagir, você tem a chance de perguntar. Deu para entender agora? Por que vai ser um número limitado? Então, vai ser o primeiro que se matricular vai entrar? Não, não é assim. Como é que vai ser? Se você se interessou, se você acha boa a ideia, e eu vou já dizer quanto é o valor, tá bom? Para participar desse programa. Mas se você se interessou, se você acha boa essa ideia, nós vamos colocar aqui no chat, nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, um link para um negocinho que nós chamamos de aplicação. O que é aplicação? Um pequeno questionário que você vai ler e vai responder algumas perguntas. E através dessas perguntas nós vamos ver se você está em condição, se é o seu tempo de fazer ou não a Escola da Consciência na primeira turma. Não se preocupe que não tem resposta certa nem resposta errada, não é uma prova. Eu só preciso conhecer você. Eu preciso saber se eu tenho condições de lhe ajudar, se é o seu momento, tá bom? Então, padre, você pode ter 1000 perguntas. Eu sou menor de idade, eu posso fazer? Pode. Ou então eu já sou muito idoso, posso fazer? Pode, não tem problema nenhum. A sua idade não é um problema. Eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho um estudo de teologia. Gente, eu falo complicado? Não, né? Então, pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver. Qualquer pessoa pode fazer, mas eu preciso saber se você está no tempo adequado para fazer esse tipo de programa. Então, preciso selecionar, essa é a verdade. Então, você vai clicar no link aqui, você vai responder as perguntas que tem aqui, que é um pouco uma partilha sobre você, o que é que você espera, etc. E eu vou, pessoalmente, também a minha equipe, a gente vai analisar as suas respostas e eu, pessoalmente, eu, Padre Leonardo, vou selecionar as pessoas que vão poder participar desse programa, tá bom? Entenderam o que eu quis falar? Então, você vai responder o questionário, que nós chamamos de aplicação. Então, você vai aplicar, você vai responder algumas perguntinhas bem simples, bem objetivas. Preste atenção, nesse questionário, nesse formulário que você vai preencher, eu vou pedir o número do seu telefone e vou pedir o seu e-mail. Não erre. Preste atenção, coloque o DDD. Se você está assistindo de outro país, coloque o DDI, tá? O número do seu país. E coloque o seu e-mail sem errar, porque vai ser a única maneira de eu dizer que você está ou não está aprovado para participar do programa, tá bom? Então, se você está em outro país, ou se você, mesmo aqui no Brasil, coloca, eu sou de São Paulo, então bota 011 lá. Se eu sou de Fortaleza, bota 085 ou 088, né, do interior do Ceará. Enfim, não sei qual é o seu DDD. Coloca o DDD, coloca o telefone direitinho, o WhatsApp, tá? Para a gente entrar em contato com você. E o seu e-mail bem direitinho, porque se eu não conseguir pelo WhatsApp, eu consigo pelo e-mail. De alguma forma, eu tenho que conseguir falar com você, tá bom? Para saber se você vai ser ou não aceito no programa. Então, padre, finalmente, será que eu vou poder pagar isso, né? Quanto é que vai ser esse programa? Como vocês são a primeira turma, vão inaugurar esse programa novo que eu nunca fiz antes, eu sei que vale muito mais. Eu sei que vale, sei lá, programas como esse, eu faço também em outras áreas, são bastante caros, assim, entre 5 mil e 15 mil reais. Mas não é a nossa intenção. A nossa intenção é ter o mínimo possível para que você possa participar, se você quiser, e ao mesmo tempo seja um valor justo. Então eu resolvi deixar o mesmo valor da Escola da Consciência. Ou seja, em vez de custar 3 mil reais, 2 mil reais, vai custar R$ 997, que você pode parcelar em 12 vezes. E tem mais, além das aulas ao vivo, você vai ganhar todo o curso Escola da Consciência gravado também. Então você vai ganhar, além do acompanhamento ao vivo, você vai ganhar também as aulas gravadas, o curso completo Escola da Consciência com todos os bônus que tem, aulas sobre direção espiritual, por exemplo, aulas sobre Lexio Divina e tantas outras coisas que eu não vou dizer aqui, que tem que deixar vocês ficarem como surpresa, tá bom? Entendeu? Então, está ao seu alcance? Você se interessou? Isso para você é importante? Você entendeu que é importante se libertar dos escrúpulos? Está ao seu alcance? Você percebe que eu posso lhe ajudar? Então preencha sua aplicação. Padre, até quando eu posso preencher minha aplicação? Vamos lá. Hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. que constatação incrível, né? Veja bem. Gente, amanhã eu quero dar uma aula ao vivo, a primeira aula
ao vivo para acolher os novos alunos. Essa aula vai ser bônus, ela não vai contar como aula do programa, vai ser uma aula bônus que vai ficar gravada. Mas se você fizer sua inscrição agora, e eu vou abrir ela agora, você já pode clicar e preencher, e você for aceito até amanhã, nós vamos ser muito ágeis, né? A gente vai virar a noite aqui lendo e analisando e rezando também para saber se você pode ser aceito. Então nós vamos entrar em contato com você, e você fazendo a sua inscrição e fazendo o seu pagamento amanhã, de hoje até amanhã, você já vai assistir a aula bônus de amanhã à noite, às 8 horas da noite. Então amanhã, sexta-feira, 8h15 para ser mais preciso, que eu lembrei que eu tenho missa. Então, 8h15, nós vamos dar a nossa aula de boas-vindas aos primeiros alunos da Escola da Consciência Master. E eu espero muito ver você lá. Então, se ficou alguma dúvida, não entendi, como é que é a validade, essas coisas, tá? Tudo vai estar escrito lá na nossa aplicação. Você pode também conversar com a nossa equipe no chat, você pode mandar um e-mail para esse e-mail que vai aparecer aqui na tela, tá? contato@padreleonardo.com. Escreve para a gente, a nossa equipe também vai lhe responder, vai tirar suas dúvidas sobre o modo de pagamento. Claro, é cartão de crédito ou Pix, enfim, o modo de pagamento normal da plataforma Hotmart. A Hotmart é a plataforma que comercializa os cursos online, né? A maioria dos cursos online do Brasil são feitos pela Hotmart, os meus cursos todos também são hospedados lá na Hotmart, enfim. Então lá tem as várias opções, inclusive para quem mora fora do Brasil. Não se preocupe, que existe uma opção também para você que mora na Europa, na África, enfim, em outros países, também existe opção de pagamento pela Hotmart, tá bom? Então é Pix, cartão de crédito, transferência, enfim, várias maneiras, tá bom? E que você também pode parcelar em 12 vezes. Eu vou pedir aqui para a minha equipe colocar o valor que vai ficar parcelado, tá bom? Mas lembrando que, eu vou reafirmar para ficar bem claro, as vagas são limitadas. Não dá para eu aceitar um monte de gente, justamente porque eu vou precisar interagir com você. E não só eu, mas também a minha equipe de psicólogos. Vão ter aulas só deles, né? Então vão ter aulas específicas com outros especialistas para lhe ajudar a descobrir as causas profundas dos escrúpulos e assim você poder sair disso, tá bom, gente? E eu não vou insistir muito, porque realmente são um número limitado. Mas eu espero que você dê esse passo, tá? Que você faça isso pela sua alma, que você faça isso por você mesmo. E claro, não posso deixar de dizer que cada um de vocês que são meus alunos, e aqui assistindo essa aula tem muitos de vocês que são meus alunos da Escola da Consciência, que são meus alunos do nosso curso de confissão, Como Confessar Bem, ou da nossa mentoria de confissão, Como Confessar Bem Master, ou da nossa própria mentoria Católico Raiz, alunos da comunidade Católico Raiz, ou dos outros nossos programas de formação. Cada um de vocês são os meus paroquianos virtuais engajados. Vocês são os patrocinadores desta obra de evangelização. Se hoje eu posso ter essas edições tão bonitas, né? Se hoje eu posso ter câmeras profissionais, se hoje eu posso ter todo esse aparato, toda essa equipe que está ao meu lado, que se dedica em tempo integral, né? São pessoas que têm suas famílias, que se dedicam em tempo integral a esse trabalho de evangelização. Se eu posso ter tudo isso, e Deus merece tudo isso, graças à contribuição de você. A você que investe na sua formação cristã e, ao mesmo tempo, você está contribuindo com esta obra de evangelização. Por isso eu digo, meus alunos, mesmo que vocês não entrem nesse programa porque não vai ter vaga ou porque você não tem condição agora, muito obrigado. Você que faz parte da comunidade Católico Raiz, do curso Como Confessar Bem, ou da Escola da Consciência, aquele curso gravado, muito obrigado, porque é você que patrocina esta obra. Você é o nosso benfeitor, tá bom? Então agradeço muito. Agradeço a Deus por ter me dado esta oportunidade. Agradeço a Nosso Senhor por tantas pessoas que eu posso ajudar. Não é mérito meu, sinceramente. Eu fico muito espantado. Eu fico realmente muito espantado quando eu vejo, meu Deus, como pode, através de um vídeo do YouTube, através de uma live que eu fiz, aquela pessoa foi tocada, aquela pessoa começou a amar mais Jesus, ou aquela pessoa foi curada dos escrúpulos, né? Contei um testemunho muito forte, acho que no primeiro dia, na segunda-feira, né? Você deve ter escutado o testemunho, mas enfim,
quero dizer o meu muito obrigado. Não procrastine. Nós estamos no começo do ano. Não sei se você está vendo esse vídeo em outra época, mas agora nesse momento dessa jornada, estamos ainda em janeiro. Vamos fazer deste ano de 2023 um ano santo. Os escrúpulos nos afastam de Deus. Então eu peço, por favor, invista na sua alma, invista na sua salvação. Seja você também responsável por isso. Eu não posso fazer por você. É preciso que você dê um passo, que você dê valor àquilo que tem valor. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu lembrei. Um grande amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo, disse assim: padre, o meu pai, essa pessoa me disse, né, compra perfume de R$1.000. Gente, eu nem sabia que seria possível existir perfume de R$1.000. Isso é tão absurdo a pessoa gastar R$1.000 num frasco de perfume. Será que é desse tamanho? Acho que não, acho que é desse tamanho, né? Então veja assim, né, para o mundo, para as coisas do mundo, como as pessoas são capazes de investir, né, para ficar cheiroso, para atrair mulheres, sei lá o que, né? Não me interessa. Como as pessoas são capazes de investir. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente coloca tantas objeções, tanta dificuldade em investir naquilo que é de Deus, nas coisas de Deus. Por quê? Por quê, gente? Talvez seja uma tentação. E eu vou dizer outra coisa, talvez seja escrúpulo. A gente tem escrúpulo. Até nisso, né? Até em usar o dinheiro para as coisas santas, a gente tem escrúpulo. Muito interessante isso. E a gente trata sobre isso também lá na Escola da Consciência. E eu vou tratar também disso agora na Escola da Consciência Master, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom. Então, gente, eu não vou me alongar muito. Você vai ter que preencher seu questionário agora. Eu peço o seguinte, olha, preencha o seu questionário. Se você está ao seu alcance participar do programa agora. Se você não está ao seu alcance, ou, sei lá, eu não tenho como investir, eu não tenho como, então eu lhe convido a continuar me seguindo, assistir a jornada que está gravada, vai ficar gravada, assista a jornada de novo, coloque em prática o que ensinei, veja os muitos vídeos que eu tenho, tá bom? Mas preencha a aplicação se você acha que parcelando ou à vista, ou, enfim, você vai ter condição de participar. E a gente, obviamente, vai selecionar as pessoas que vão poder participar pelo número, né? A gente não pode acolher muita gente, então a gente vai ver quem são as pessoas que a gente mais vai ter condições de ajudar, que vai ser mais adequado para você. Lembrando que não importa a sua idade, se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você é de idade mais avançada, não importa se você é uma pessoa simples, é para todos, tá, gente? Para todos, tá bom? E qualquer dúvida, perguntem à minha equipe, escrevem para o nosso e-mail, pergunta aqui no chat, na página que você abrir vai ter, acho, né, espero, né, nessa questão técnica aí com o pessoal da equipe, vai ter um chat também, e preste atenção, coloca o teu e-mail bem direitinho, coloca o teu telefone bem direitinho, para a gente poder entrar em contato com você e lhe dar a notícia se você for aceito. Claro que não vai ser imediatamente, a gente precisa ler, precisa fazer a nossa seleção. Então, mas até amanhã, todos os que preencherem agora, até amanhã nós vamos dar a resposta para você. Então fique atento ao seu e-mail e ao seu WhatsApp, tá? Ou o seu telefone, que a gente vai entrar em contato por e-mail ou por telefone, ou das duas formas, tá bom? Então, se você preencher agora o questionário, a gente vai, se precisar, virar à noite, para até amanhã dar a resposta se você é aceito ou não. E aí, se você for aceito, você paga, você faz a sua inscrição e você já assiste a aula bônus de amanhã à noite, às 8h15, tá bom? Então, Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto, traga muita paz no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.